conselheira vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia e farei a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, de cabelos crespos, estou vestindo uma calça preta, uma camiseta amarela, um blazer azul e utilizando nesse blazer um bottom com o símbolo dos 50 anos do Conselho Federal. Estou sentada numa poltrona branca e à minha esquerda tem a psicóloga Carmen. Eu sou Carmen Silveira de Oliveira, tenho 70 anos de idade, eu tenho cabelos bem curtinhos, estou com um vestido claro, um casaquinho pink, casaquinho rosa, com alguns balangandãs também nesse mesmo tom. Eu sou Zaira, tenho 82 anos, estou vestida com um vestido de seda listas, calçando sapatos de saltos e uso uma pulseira, enfim, sou uma mulher branca. Eu sou Marisa Monteiro Borges, ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia. Estou vestindo um vestido verde, um chale branco, tenho cabelos grisalhos e 76 anos. É com muita alegria que começaremos agora a primeira roda de conversa, Papos, Abraços e Laços. Esta é uma iniciativa do Conselho Federal de Psicologia que integra as ações no marco de 50º do CFP e dos Conselhos Regionais de Psicologia. Um dos objetivos é resgatar a história, os seus principais acontecimentos e os impactos mais sensíveis da psicologia brasileira na sociedade, a partir da missão institucional do Sistema Conselhos, em orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da categoria, em todas as regiões do país. No dia 20 de dezembro de 1973, foi realizada uma reunião com diversas associações de psicologia, que havia sido convocada pelo Ministério do Trabalho. Naquela data histórica, foi empossado o primeiro plenário do Conselho Federal de Psicologia e também foi eleita a primeira diretoria, que foi composta por Arrigo Angelini, Virgínia Bicudo, Geraldo Servo e Harley Bessa, que assumiram, respectivamente, os cargos de presidente, vice-presidenta, secretário e tesoureiro. O Conselho Federal de Psicologia, desde a sua primeira composição, contou com a participação de grandes mulheres. Por isso, o tema desse Papos, Abraços e Laços é Mulheres na Gestão. E hoje temos a honra de conversar com 3 psicólogas incríveis que tiveram um papel importantíssimo, não apenas nas gestões das quais elas integraram, mas no próprio contexto brasileiro, nas diferentes épocas que transformaram a nossa sociedade. Estão conosco Zaira Antonieta Belan, que participou da gestão do CFP no 4º plenário, de 1982 a 1985, e do 5º plenário, de 85 a 88, gestão na qual atuou como presidenta nos anos de 86 e 87. Também temos Carmen Silveira de Oliveira, que participou da gestão do CFP no 7º plenário, de 1989 a 1992. Ela exerceu a presidência durante o ano de 1990. E contamos também com a participação de Marisa Monteiro Borges, que foi conselheira presidenta do 16º plenário durante o período de 2013 a 2016. Sejam muito bem-vindas. É muito bom contar com vocês. É uma alegria imensa contar as nossas histórias a partir das vivências que vocês tiveram nesse período. E aí eu já gostaria de ouvi-las no sentido de cada uma vivenciou uma parte da história da psicologia, uma parte da história do Conselho Federal, sendo mulheres ocupando lugares de poder. Zaira, como que foi isso para você? Bom, só começo agradecendo a oportunidade e confirmando a importância, o valor mesmo de um laço que hoje está se fazendo ao vivo também. Tá?
Na verdade, então, o que eu tenho a dizer desde o início é que a psicologia, para uma situação pensada em termos de conselho, começou com laços entre alguns psicólogos que, bem longe daqui, do central da psicologia, do conselho, se interrogavam por que o conselho se distribuiu desse modo, lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Por que não o Paraná, tendo também o seu lugar? E foi um laço de 8 psicólogos que, lá reunidos, pensamos que poderíamos começar a trabalhar a psicologia dentro daquela realidade. Então, a primeira coisa que já chamava atenção é que o psicólogo teria que estar muito bem localizado no seu espaço e no seu tempo, e não só remetido a uma situação formal, digamos, né, que era a constituição do conselho. O importante naquele momento era dizer que o conselho de psicologia, neste caso, então, regional, deveria estar localizado muito próximo daquilo que ele estava representando. As pessoas, especialmente do que nós temos que entender que é do lugar onde se vive, onde as pessoas recebem as influências as mais importantes no seu cotidiano. E a proposta de trabalho do psicólogo não podia ser tomada a longa distância, né? Sim, foi numa das suas gestões que nós tivemos a terceira versão do nosso código de ética. Para você, Zaira, qual é a importância do código de ética numa profissão? Porque o que se faz como um código de ética? Por que precisa um código de ética? Porque sabemos que muitas vezes a ética não fica o tempo todo tomada na vivência do cotidiano, por exemplo, do nosso trabalho. Mesmo que pudéssemos dizer ingenuamente, mas dá para saber que não se pode fazer uma coisa que não é ética. Eu não faço, então o outro também não. Sabemos que é uma ingenuidade pensar que o outro vai pensar como eu penso. Então, encontramos dificuldades no trabalho de orientação, por exemplo, que o próprio conselho já previa uma orientação, previa uma fiscalização, mas precisava trabalhar também com uma dimensão ética. Sim. Então, a importância do código era para que se pudesse, na revisão, localizar também no plano cultural, no plano social, e a partir do trabalho que as comissões de fiscalização, de orientação faziam, nós encontrávamos dificuldades que tinham que ser vistas mais de perto. Precisavam ser orientadas, e, né? além do mais, um código de ética tinha o seu fundamento, inclusive, no trabalho de formação e de orientação. Nosso interesse é que isso fosse passado pelas universidades, pelos cursos de psicologia, onde um aluno que estava buscando a sua formação já estivesse também entendendo que muitos saíram reunidos pensando na conduta, na ética do trabalho da psicologia. Sim. O momento político, naquele período em que você esteve à frente desse conselho, o que mais te marcou? Primeira posição, era quarto plenário nosso, era então vindo de um grupo que tinha sido chamado, criado, ficou esses nomes que foram anunciados aqui, mas a ideia ali, naquele momento, o próprio Ministério do Trabalho tinha, acho que, orientado assim, eu esperava que se fosse assim, era uma representação da classe, do grupo, da profissão mesmo, né? Quando o quarto plenário assumiu, nós tivemos uma tendência bem acentuada de oposição a vários, digamos, a diretriz que havia. Não que a gente estivesse achando que estava alguma coisa errada, mas parece que aquilo tinha se fixado nas posições de fundação, o que é bem natural. Nós nos fixamos nas posições de fundação, porque aquilo vai nos dar uma certeza de que
que vamos manter, né? Houve um número muito maior de mulheres já no quarto plenário, em relação ao começo, né? Aos primeiros plenários. Então, uma certa tendência a reagir, a discutir, a propor uma visão da psicologia, uma proposição que, inclusive, fosse dimensionada nas universidades. Essa foi a marca que nos elegeu, né? Sim, e então, por aí, depois do tempo de Brasil, naquela época, lembrem que em 88, estava lá a Constituição, o plenário foi convidado, pessoalmente eu também estive lá, pela condição de trabalho lá no Federal. Então, nós também estávamos num momento em que repensar, revisar, dar passos, cuidar dos laços da própria profissão, aquilo estava muito fecundo naquele momento. E, Carmen, foi na sua gestão que coincidiu, né, e ela iniciou no mesmo ano que o Brasil teve a primeira eleição direta. Isso te marcou? Você traz lembranças desse nosso momento? Então, eu queria retroceder um pouquinho, né, essa primeira eleição presidencial, porque nós, psicólogos, tivemos uma participação muito efetiva na campanha das Diretas Já, né, e também no comitê pró-constituinte. Né? Acho que temos a experiência de vários sindicatos, de vários plenários regionais, onde tinha esse tipo de mobilização. Né? Uma atuação política. Uma atuação política. Né? E eu tive, digamos assim, a felicidade de entrar justamente na entidade neste período, né? Um período em que era o primeiro ano da Constituição Cidadã, né? Como acabou sendo nomeado, e foi um ano do primeiro processo eleitoral para a presidência, né, que acabou chegando lá no segundo turno com Fernando Collor de Mello e Lula, né, e por um percentual bem baixo o Lula não foi eleito, né, e Collor de Mello assumiu e depois, enfim, também pegamos todo o problema que se seguiu, né, em relação a um presidente que se anunciou como contrário à corrupção e que acabou sendo, digamos assim, deposto justamente por esse problema. Né? Mas é interessante de colocar, pelo menos da minha experiência pessoal, eu tinha 36 anos de idade naquela época e foi a primeira vez que eu exerci o voto para presidente. Né, sem o título de eleitor novinho em folha, sem poder ser aproveitado justamente por conta de um fechamento institucional, né, com a ditadura militar. Inclusive, a minha graduação, que se deu entre 73 e 77, ela foi demarcada por esse fechamento institucional. Né? Eu tive vários professores que sumiam, né? Assim, eles eram afastados, especialmente os professores da sociologia, da antropologia, né? Da filosofia, que eram dedurados, né? Em sala de aula e acabavam chegando a esse afastamento. Só para complementar, em 89, nós tivemos também um marco, né? Muitos de nós, a gente vinha da luta antimanicomial, inclusive chegávamos aos plenários também como um momento de mobilização de mais psicólogos em torno desta pauta. Né? E em 89 foi quando o deputado Delgado apresentou um primeiro projeto de lei da reforma psiquiátrica, né? Que só tem 10 anos, mais de 10 anos para ser aprovado. E também na nossa gestão, em 1990, se deu a revogação do Código de Menores, né, e a aprovação do ECA, né, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que já estava semeado no artigo 227 da Constituição, né, brasileira, e que, para mim, eram as duas lutas nas quais eu estava envolvida no meu exercício profissional, a luta antimanicomial
e também os direitos da infância e da adolescência, né? Então, assim, foi um momento, eu diria, muito importante para toda uma geração de psicólogos que teve esse envolvimento, né, de trazer a sua profissão a serviço das lutas sociais. E é interessantíssimo, né? Porque o ECA surge a partir da Constituição Cidadã, mas nós também temos surgimento do SUS e do SUAS. E foi na sua gestão, né, Marisa, que nós conseguimos ter uma Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, que é uma das áreas que mais contrata os nossos profissionais. A gente queria muito te ouvir dentro desse lugar, como que foi fazer a gestão nesse período, numa conjuntura distinta, da qual Zaira e Carmen participaram, mas também de uma conjuntura que era muito desafiadora. Sim, foi muito interessante, eu diria. Não foi, na verdade, uma luta, né? Foi uma conquista em que a gente começou a agregar as pessoas e convidar para vir ao conselho e para estar conosco, né? Para que a gente pudesse incorporar esse fazer como um fazer profissional, né? E trabalhar para engrandecer, né? A assistência social, que sempre é vista meio de lado, né? E não de frente. E foi muito interessante. Tivemos vários encontros, várias reuniões, e aos poucos se construiu, né, uma comissão e um grupo, né, para que dentro do conselho trabalhasse essa questão da assistência social. Na verdade, os profissionais psicólogos são os maiores responsáveis por isso. Nós só agregamos, porque eles já estavam lá na ponta. Já estavam organizados. Já estavam organizados. Sim. Também foi na sua gestão que nós tivemos acho que também a felicidade quanto conquista. Se no período de Zaira nós estávamos organizando o manual de fiscalização, de orientação, é na sua gestão que nós temos a criação da Câmara de Mediação, que já é uma proposta de fazer a mediação de conflitos de uma forma não punitivista. E aí, se você pudesse falar um pouco para a gente disso. Acho que esse foi um outro aspecto assim, muito interessante, né? De conseguirmos criar um espaço, um local, né, institucional que saísse do papel punitivista do Conselho. Né? O Conselho agindo para punir o que não foi feito da maneira que era previsto, né, pela própria legislação do Conselho, mas juntar as pessoas para que a gente pudesse garantir uma forma mais adequada de atuação e não necessariamente algo que a gente pudesse enquadrar no Código de Ética e punir. Né? Então, tinha essa visão de buscar formas de melhoria do exercício profissional que dispensasse a punição. Uma lógica de uma justiça mais restaurativa. Sim. Isso é um grande marco para nós. 2022 foi o ano que nós fizemos a realização de um censo, do qual participaram mais de 20 mil psicólogas e psicólogos. Nós temos como resultado desse a identificação do percentual de psicólogas que são mulheres, né, que se identificam como mulheres. Se eu não me engano, são 79%. É comum, acho que desde a história de vocês, a nossa profissão ser formada majoritariamente por mulheres. Mas não é comum na nossa sociedade mulheres estarem nos lugares de tomada de decisão, diretoria, presidência. Vocês lembram de alguma dificuldade nesse sentido, mesmo tendo a profissão tão feminina? Eu tenho uma coisa curiosa a esse respeito. Eu era funcionária da Secretaria Estadual de Saúde no Rio Grande do Sul, né, junto com Sandra Fagundes, né, que também é uma liderança psicóloga, uma liderança no Sul.
tanto no SUS, né, quanto especificamente com o tema da reforma psiquiátrica, e a Sandra estava assumindo naquele momento a coordenação estadual de saúde mental, né? E o secretário, quando fez a apresentação dela, né, publicamente, fez a seguinte referência: Sandra Fagundes, né, não médica, não homem. E todo mundo ficou olhando, como assim? Né? A pessoa tem que ser nomeada pelo que ela não é. Né? Então, eu acho que tem essa estranheza, né, ainda no nosso tempo, das mulheres ocupando esses espaços de poder. Né? Sim. Você falava desta predominância nossa na profissão, né? Eu tive um trabalhinho de ver a composição dos 18 plenários, né? Eu fui lá, abri o portal do Conselho Federal de Psicologia e fiquei fazendo uma planilhazinha, né? E aí o que eu verifiquei? 18 plenários, né? As mulheres estão presentes em 2/3 em relação aos homens, né? Ok, então é uma presença que mais ou menos corresponde aos dados do censo. No entanto, dos 18 plenários, a presidência só foi ocupada 8 vezes por mulheres. Então, não basta a gente estar nas entidades, né? Estar nos espaços, mas ocupar, digamos assim, uma hierarquia. E aí fica, digamos, uma recomendação ao Conselho Federal de Psicologia que no portal nos nomeiem como presidentas. Né? Acho que isso é uma demarcação importante que a gente viu o quanto de preconceito teve na não nomeação da presidenta Dilma como tal. Né? Uma misoginia muito forte da sociedade brasileira ainda. Sim. E para você, Zaya, você também percebe, teve situações assim, pelo fato de ser mulher, de ser presidenta? Sabe que o quarto plenário, todo ele, já entrou, assumiu, se formou mesmo, organizou, nesse tom de avançar. Não era de uma oposição, de não brinco mais desse jeito, nada, era muito sério, assim, como é que as coisas estão, como é que nós achamos que os tempos já agiram e que o Conselho ainda não chegou lá, que o Conselho estava tudo tanto recuado, né? Então, foi todo um desenho, o plenário todo já foi formado com isso. Tá? Só víamos com a ideia já de não ficar mais voltados para um núcleo só. Então, de reformular, de revolucionar, se a gente quiser dizer, mas eu acho que funcionou também com esse efeito. Né? Então, aconteceram mudanças estruturais até, não de fundamento do próprio conselho, mas do funcionamento, sim. Então, a parceria que havia com os regionais era muito importante, porque já vinham pessoas que estavam trabalhando numa direção da abertura, de questionamento, de por que não a mudança, por que não alguém assumir que não seja a tradição que venha Angeli e etc., né? Que era um movimento lá. Então, inclusive, a primeira mulher, né, chegou na gestão, na presidência do Conselho Federal em 1988. Né? Quer dizer, desde 73 a 88, somente homens assumiram a presidência. Agora, eu acho que ali implicava todo um trabalho do plenário, parece que isso foi feito de um modo quase que suave, quase que natural, não é? Quando se dizia que quem era o presidente naquele momento, aquilo foi acontecendo pelo trabalho que era feito, quer dizer, se por acaso, não era por acaso, mas se representando, trabalhando com aquela direção, naquele momento estava eu lá, era eu a pessoa para ficar como presidente. Então, um certo realce, primeira mulher presidente do Conselho Federal, não fazia o efeito de impasse, de pacto, não, porque era como se o desejo fosse esse,
não tem por que não. Agora é um momento, daqui a pouco vai ser uma mulher, em 3, 4, 5 meses, uma mulher. Então, me parece que esse é o efeito do trabalho de base. Mas eu acho que tem momentos históricos diferentes, né? Por exemplo, do que eu observei também lá naquelas minhas planilhazinhas. Nos anos 2000 para cá, né, nessas 2 últimas décadas, tem muito mais exercício da presidência de mulheres, né, e de mulheres nos plenários. Né? Eu vi que tem alguns anos, inclusive, eu não saberia dizer agora aqui de cabeça, mas alguns anos em que as mulheres estão em número 3 vezes maior do que os homens. Eu acho que isso traduz um pouco este momento em que nós, mulheres, né, brasileiras, digamos, estão desejando esses espaços também, né? E, de uma certa forma, disputando, né, esses espaços, porque eu acho que, pelo menos assim, da minha experiência no Conselho Federal, né, pelo menos naquela época, eu acho que havia um processo necessário de redemocratização também da entidade. Né, uma entidade que era muito presidencialista no seu funcionamento, né, muito hegemônica do ponto de vista regional, né, o eixo Rio-São Paulo praticamente concentrava, né, esses lugares da diretoria, né, não sei como é que foi nos plenários de vocês. Então, esse processo de redemocratização, ele criou, inclusive, algumas cisões, né, em alguns plenários, né? Algumas tensões, sem dúvida. Né? Porque o fazer político envolve isso, né? Envolve tensões, conflitos, e de uma certa forma ouvi-las, eu pensando, nós estávamos em consonância com a conjuntura, nós estávamos enfrentando a conjuntura. Como que vocês avaliam? Sim. E ainda acho que tem um destaque muito importante. Na gestão de Marisa foi quando o Brasil teve sua primeira presidenta, né? Impeachada, né? Empichada. Isso, e ainda sofre com o impeachment também no ano que se encerra a gestão. Eu acho que eu tenho muitas dúvidas, assim, não tenho resposta certa para essas coisas, mas acho que a gente tem uma história cultural que ajudou a conduzir as coisas dessa maneira, né? E que passa pela exclusão da mulher da história do país. É um apagamento. Né? É um apagamento. Ela estava aí, mas invisível. Invisível ou então era bonequinha, né? Bonita, tal, uma boa companhia para o presidente. Mas as primeiras damas. Bom, então tem isso. Não acho que não é nada premeditado. O lugar de poder ser do homem era algo da cultura. Uhum. Né? Então você vê uma profissão majoritariamente feminina que abraça, né, a posição de nomear homens para a sua direção. Né? Então, eu acho que nós talvez não tenhamos percebido, enquanto mulheres profissionais, que isso estava acontecendo, porque era tão naturalizado na sociedade que se aceitava. Agora, quando você pega hoje e olha, né, como você fez, como é que foi a composição sempre, era majoritariamente masculino. E os cargos de poder e os lugares de poder eram também dos homens. Né? E era difícil enfrentar isso. Tá? Uma vez eu disse que é realmente de base, de cultura, tem que se colocar até quando isso? Por que não? Foi essa posição que aquele quarto plenário entrou. Por isso ali, tanto nos regionais quanto no federal, a posição era assim. Isso foi sempre feito assim, sempre. Por quê? Como? Quando? Para quê? Então, havia assim, um trabalho intenso de questionamentos. Não era
mesmo de apassivamento nem de apagamento. Então é preciso, a reação primeira é essa que eu acho que precisa ter continuamente, desde criancinhas pequenas, as meninas, né? Porque é aí que tem a condição de revisar isso que é da cultura, que é forte, que é, né? Que tem mudado, mas tem mudado lentamente. E a mudança dentro do Conselho, ela também foi lenta. Ela se inicia, talvez antecipando as mudanças da política, né? Mas é um processo que é lento. E é um processo no qual as mulheres no poder elas tinham que ter um exercício muito firme. Porque exatamente aí, né? Porque a própria mulher, creio que punha em questão esse lugar que ela ia tomar, né? De poder, também, assim como se ela tivesse que representar um grande poder, uma grande mudança. E ela, acho que se perdeu um pouco nisso, sabe? Um pouco do temor do lugar que sempre teve, né? Não se confronta, ela precisava ter, acho que é questão de um desejo de continuamente estar nessa interrogação e nessa mudança, que não vai estar pronta, muito menos sem pensar. O Conselho Federal, ele tem a função, né, principal de orientar, disciplinar a categoria, né, criar todas as normativas, fiscalizar, mas ele também serve para contribuir para o desenvolvimento da nossa profissão, tanto no campo da ciência, das pesquisas, dos trabalhos, como do exercício profissional. Vocês conseguem identificar desse período de vocês essa contribuição? Conseguem lembrar de como que já foram vistas por estarem nesse lugar, de quem está, tanto como órgão consultivo, porque somos. Estar aqui em Brasília envolve muito trabalhar com uma incidência política em defesa dos direitos da classe, mas também em valorização profissional. Tem algum marco para vocês sobre essa nossa contribuição para o desenvolvimento da nossa profissão enquanto ciência, enquanto exercício profissional? Será que o trabalho das comissões nos regionais e no federal, né? O Conselho tendo tomado isso a sério, visto que não poderia ficar numa plenária que tinha uma função maior ao ponto de vista naquele momento, né, de organizar a profissão. Acho que quando começou a funcionar, se percebia a necessidade de fazer comissões que se aprofundassem e que se responsabilizassem. Não só uma comissão de fiscalização. O próprio Código de Ética, precisando de uma reformulação naquela época, que depois avançou ainda. Contribuiu naquele período, outro plenário fez outra reformulação, contribuiu de outra maneira? Acho que, então, é o trabalho atual das comissões também. Eu acompanho um pouco melhor aquela do regional, da 8ª região. As comissões fazem trabalho, assim, de uma extensão importantíssima. Para o campo mesmo da formalização da profissão, do campo de abrangência, até onde a psicologia tem que ir, tem que se pôr mesmo. A entrada da psicologia no campo social de várias questões. Eu também penso que são as comissões, como comissão de avaliação, né, dos testes, que passa por aqui, que é realizada por nós, replica diretamente tanto na formação como no exercício, porque vamos atualizando as nossas ferramentas, os nossos recursos. Mas também temos as comissões de direitos humanos, por exemplo, que em cada período teve uma atuação dialogando com o que estava acontecendo na sociedade. Podemos dizer que a forma como o Conselho Federal tem atuado é uma forma com compromisso social, com compromisso dessas questões? Eu posso dar um depoimento, inclusive, sobre isso, né? Porque eu fui secretária nacional dos direitos da criança e do adolescente nos 2 governos do presidente Lula e um pedacinho ali da presidenta Dilma, né?
E no exercício, então, deste cargo, né, ora eu presidia, ora eu era vice-presidente do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, aonde o Conselho Federal de Psicologia sempre teve um assento, né, e escolhido basicamente pelo Fórum BCA, que é o fórum, né, de organizações da sociedade civil, né. E o Conselho Federal de Psicologia sempre se posicionou dentro do CONANDA de uma forma muito comprometida, né, e, digamos assim, na vanguarda dos principais temas que estavam sendo colocados ali, né, seja freando o movimento da redução pela idade penal, né, seja trazendo os psicólogos para a discussão da violência sexual de crianças e adolescentes, ou seja, as grandes pautas que nós tivemos na Secretaria Nacional e no CONANDA, o CFP foi parceiro da hora. Exatamente, participamos muito da discussão, né, desses projetos de lei que versavam pela diminuição da maioridade, e a psicologia podia dizer e disse do porquê somos contrários em relação a isso. Exatamente. E criando, inclusive, uma argumentação técnico-política necessária, né? Por exemplo, quando a gente tinha audiências públicas no parlamento, era diferente o parlamentar me escutar como representante do governo federal, né? E aí já dizer que é ideológica, os argumentos eram ideológicos, né? Mas trazer o Conselho Federal de Psicologia para, inclusive, pautar em cima dos mesmos argumentos, tinha uma escuta diferenciada, né? Eu acho que essa é uma importante função que os conselhos exercem na opinião pública, na discussão e junto à opinião pública. Eu concordo com você, acho que esse papel é um papel muito importante do Conselho, para muito além das normas para exercício profissional. Né? E o Conselho atuou muito claramente nessas situações, discutindo e tendo representações nos conselhos de direitos mais diversos. E também trabalhando a questão não só a norma, né, o seu papel normativo do exercício profissional, mas eu acho que tem uma outra coisa que foi muito importante, que nem sempre é lembrada, que foi a criação da revista e a participação do Conselho Federal num conselho maior de revistas profissionais. Conta pra gente, Marisa, como que foi participar? Eu sou até um pouco suspeita, porque eu acho que a revista foi algo importantíssimo. A revista que era Ciência e Profissão. A revista Ciência e Profissão, ela permitiu que a psicologia, enquanto ciência e enquanto profissão, fosse conhecida pelos estudantes brasileiros de psicologia e de outras áreas. E ela era de distribuição gratuita, não era uma época que tivesse isso informatizado, que pudesse achar o artigo no Google. Né? Ela chegava na mão de estudantes, né? E ela circulava nos serviços, né? Circulava nos serviços, né? E ela fazia parte de um outro coletivo, de um coletivo maior de revistas científicas, né? Que tinha mais ou menos o mesmo sentido, o mesmo papel, né, da revista. Então, assim, eu acho que esse lado aí de ter um instrumento que chegava na mão das pessoas, que trazia informações sobre exercício profissional, sobre pesquisa que estava acontecendo, né? As mais diversas informações sobre a profissão, foi importantíssimo para a gente aprimorar a formação profissional, né? Que
saiu dos conventos para chegar, na nossa época, nas escolas públicas. Eu acho que dentro do quarto plenário, quando nasceu a revista, já era essa dimensão de ser e transbordar e passar lá pela formação, pelos cursos de psicologia. Então, tenho muito presente assim, na vivência, não só de memória, como eram as discussões para sair a revista. E como é que a gente estudava, vamos fazer uma distribuição gratuita. E a gente dizia, mas como? A gente não faz recursos. Não era recursos. Nós não podemos sair vendendo uma coisa que nós queremos que todos tenham, que recebam, que não... Porque senão vai dizer, não posso assinar, não posso comprar. Não. Era caro a revista. Eu acho que tinha também um aspecto da linha editorial, né? A linha editorial favorecia o que eu vou dizer assim, uma psicologia mundana, né? Uma psicologia pés no chão, ali no território, né? Mãos à obra, como eu disse. Ela tinha menos preocupação em ser científica, né? Uma revista científica. Eu brinco dizendo de que o lápis não está latindo. Né? Quer dizer, nós estamos tão preocupados com uma métrica, né? de ranquear, né? A performance de quem produz conhecimento, que a gente está perdendo o fazimento, né? Essa coisa de responder ao que está latindo, como dizia o Pichon Rivière, né? O Pichon Rivière que dizia assim, a gente não tem que escutar o latente, tem que escutar o que está latindo, né? E eu acho que a revista trazia artigos, relatos de experiências disso, né? Que estava sendo feito, que estava sendo escutado na ponta. Uma forma, né, muito potente de orientar a nossa profissão e levar experiências. Exatamente, de dar visibilidade, às vezes, para algumas experiências, algumas áreas, né, que sequer a academia ainda tem digamos, reconhecimento disso, não é só conhecimento, reconhecimento disso, né? Eu me lembro da psicologia social, da psicologia comunitária, da psicologia feita com ribeirinhos, né? Enfim, hoje, então, nós temos temas, digamos, que são inteiramente novos, por exemplo, para mim, né, que fiz a graduação nos anos 70, ou até mesmo, eu falava contigo antes, né, eu fui professora há 30 anos numa universidade, né, e infelizmente o tema do racismo, né, não estava presente no currículo, né, não estava presente, inclusive, na disciplina da qual eu era responsável como professora, que era a psicologia social, quer dizer, hello, Carmen, onde é que você estava, né? Que não colocava em questão a sua branquitude, né, a favor desses movimentos hoje potentes que estão chegando até nós, né? Sim. E, Zaira, você também, na sua gestão, participou, nós tivemos esse posicionamento, a carta editorial da revista Ciência e Profissão, né? Olha, quando eu disse transbordado, o conselho era exatamente isso, né? Não é possível que cada um saísse do seu canto do Brasil para reunir todo mês, para pensar nisso que podia ser trabalhado até hoje em dia online, digamos, que eram as legislações, tudo isso. A nossa inquietação era com a formação, tinha que transbordar, tinha que ir para a universidade, tinha que ser falado para quem não conhecia. Né? A gente tinha uma certa ideia assim, a gente pode dizer que é a psicologia. Só quando nós tivemos condição de explicar para uma pessoa que não conhecia nada. Tem um colega nosso que dizia assim, se eu bater na esquina e perguntar o que é psicologia, se nós soubermos explicar para ele, que não conhece nada, aí nós estamos sabendo o que é. E sabendo o que queremos transmitir. E a revista tinha esse teor. Então, aqui a gente precisa lembrar de nomes como da Vera Lúcia Colucci, né? O Jairo, que eram pessoas... O Todorov, que propôs a revista. Né? Se debatiam por essas coisas. Se debatiam pela linha editorial, cuidado. Era como se a gente fosse caminhar em cima do alheio, cuidado, não vamos desviar, não podemos...
pessoas que escreviam, que reescreviam, eram debates, uma plenária debatendo uma revista daquela, era assim, a coisa mais fecunda que nós encontrávamos no nosso conselho. Então, aí, entre ser os homens que trabalhavam, ser as mulheres que trabalhavam, parece que isso se diluía no sentido assim, mas foram as mulheres que fizeram, então tem a Que ali já era um grupo, né? e também porque a questão de saber onde a gente quer chegar. Eu acho que daí quem puder entrar na trilha, se for um homem, se for uma mulher, se for maior, se for menor, se tiver essa cor e tiver outra, isso vai sendo tomado sem discriminação, né? Eu acho que além da formação, a clareza do que a gente faz também. O trabalho da psicologia deve ser tão fecundo que aí quem puder, quem souber, quem quiser entrar, as portas serão abertas, que é por aí que se faz uma abertura realmente, e não tem como dizer que um homem vai ter que fazer isso e uma mulher, porque preta, não pode fazer. Impossível, já não está fazendo isso. Tá? Sim, a partir das oportunidades, né, quando elas são construídas. Acho que E não põe obstáculo. isso, além de não colocar obstáculos, acho que a gente precisa também chamar à tona para a discussão, né? Porque, de fato, ser uma professora de psicologia social e não abordar uma questão da Constituição do nosso país, que é feito por 56% de pessoas negras, era uma docente né? Uma docente que estava aí, né? Conceição estava aí, Fritz Fon estava aí, Edmeu que quis, não quiser. Né? Eu acho que esse meia-culpa não é no sentido de vou agora me penalizar, né? Mas o se dar conta de poder eu mesma, né, me ressignificar e ir adiante. Por exemplo, nos últimos anos, nas últimas décadas, me autonomeei como ativista de direitos humanos, né? Por toda a minha trajetória, que eu acho que, enfim, tem essa cara, né? Atualmente, eu me reformulei, né? Eu sou ativista dos direitos dos terrestres, né? Não só dos humanos, né? Quer dizer, no mundo que está em colapso climático, né? E onde os humanos são basicamente os responsáveis por esse colapso climático, né? Eu tenho que defender os direitos de todos os viventes, né, da vida. Inclusive, fica a sugestão para o Conselho Federal de Psicologia ter uma comissão de direitos terrestres, né, para poder não tomar, por exemplo, a emergência climática como se fosse um desastre natural, porque não é. Né? Não é desastre natural, não é só vamos melhorar, lá no Rio Grande do Sul teve, né, aí com as enchentes, vamos melhorar os sinais de alerta, mas os sinais de alerta estão aí, né? Quer dizer, o desmatamento, as queimadas, né? Está aí, Eliane Brum, por exemplo, nos apontando diariamente que o ar está irrespirável na Amazônia, né? Que os rios estão secando. Então, a gente tem muita luta pela frente. Sim, muita luta. É bem interessante de pensar que é para além da emergência de desastres, que é uma área que nós atuamos, né? Atuamos tanto... Exato, há algum tempo até, diga-se de passagem. Sim, Mas até que é necessário. também é. Não deixa. Tem além disso, antes disso. Eu acho que nós temos uma função importante nesse. Eu estou tomada por esse tema, tá? Me desculpa. Mas acho que a gente tem uma função importante porque parte do negacionismo implica em intervenções muito próximas da nossa área. Né? Eu acho que nós temos um papel fundamental no sentido de
acolher as pessoas nesse mal-estar, né, para que elas não virem de lado para, né, não quererem enxergar isso daí. Então, acho que a gente tem ferramentas, né, de análise, de intervenção, que podem ajudar nesse momento esse adoecimento social, né, de negar o que está aí. Marisa, você havia dito que a Compass foi uma conquista e até sinalizou muito mais das psicólogas que estavam já organizadas para criar essa comissão do que do próprio Conselho Federal. Como que era, no seu período, a relação com a nossa categoria? A categoria aprovava as ações feitas, a categoria fazia muita crítica. Como que vocês entendem essa... Nós somos próximos, somos distantes? Eu acho que não tinha grande problema com a categoria de maneira geral, não. A categoria acolhia os nossos convites, comparecia, nós organizávamos eventos aqui para discutir questões das diferentes áreas de atuação profissional e era sempre bem acolhido. Não posso dizer nada que era tudo mil maravilhas, porque mil maravilhas não existe, né? É só ilusão. Mas teve temas bem polêmicos, né? Teve temas bem A polêmicos. cura gay, por exemplo. Cura gay é um tema que eu fujo dele. Mas eu vou dizer por que eu fujo dele. Porque eu tenho vergonha de ter participado de um plenário que não puniu a psicóloga que era vendedora de um projeto chamado Cura Gay. Né? Tinha que ter uma reação. Ela foi processada e não foi punida. Isso para mim é uma questão muito séria. Primeiro, porque nós temos consciência de que não existe. Segundo, porque o código de ética. O próprio código de ética. Que não era uma doença. Né? Então, assim, aquele dia foi um dos dias que eu me senti derrotada. Se teve momento de sentir derrotada, aquele foi um dia que eu me senti, aquela plenária de ética me derrotou. Como que a vida ela é feita mesmo de laços e movimentos cíclicos, né? Depois, em outros períodos, foi possível aplicar uma penalidade condizente com a infração. Sim. E isso torna-se exemplar para a nossa história. Sim, poderia ter sido antes, Sim. porque todas as evidências estavam postas. Né? Não havia dúvida. E por que o Conselho recuou? Tinha uma posição. Teve um parecer que conquistou a maioria dos conselheiros. E acompanhar o voto do relator. É possível dizer que a nossa profissão é uma área em disputa de algumas ideologias? Também, claro. Não tem dúvida nenhuma. Um espaço que está em disputa das diferentes ideologias. Eu acho que isso, quando um parecer conquista, tem ali uma argumentação na qual tornou-se razoável a infração ética cometida. Parecia que não houve. Parecia que não houve. Então é muito desagradável isso. Me desculpe o conselheiro relator, mas eu não podia deixar de falar. Depois que ficam ali, né? Tem coisas que ficam. Eu acho que essas são as lições aprendidas, né? Até numa conversa informal, né? Eu compartilhei com vocês uma ideia do Siddhartha Ribeiro, né? O Siddhartha Ribeiro tem um livro recente que, enfim, está sendo bastante debatido, que é o Sonho Manifesto, né? E aí ele traz lá 10 recomendações, né? Para a gente, digamos, enfrentar, né, o que estamos enfrentando nesse momento atual. E duas das recomendações eu acho que tem muito a ver com o tema da memória, né, que estamos discutindo aqui.
ele diz que é preciso honrar a nossa melhor ancestralidade. Né? Eu acho que tem várias referências que a gente fez aqui, né, da nossa ancestralidade, que precisam ser honradas, né? Precisam ser escutadas, conhecidas, né? Reproduzidas. Né? Mas ele diz também de que é preciso curar a nossa pior ancestralidade. Né? Esse é um pedaço. Eu acho que o tema colonialista, né? O tema patriarcal, né? Está presente na nossa pior ancestralidade da profissão. Sim, que aí curar-se da ancestralidade implica em reconhecer um erro, digamos, uma falha, um mal, e não, uma má direção, e não repetir. E não O passado que não passou se torna presente, e a gente está fazendo hoje aquilo que a gente dizia, mas não podia ter sido feito, não podia ter sido feito, estão fazendo ainda, não é a evolução da mulher. Não podia ter sido desse modo, mas está sendo até agora desse modo. Que a memória nos sirva para isso, né? Para a gente não jamais repetir, né? Não fazer uma repetição automada, um automaton, assim. E a gente vem, assim, eu fiz meu doutoramento com o tema da subjetivação brasileira, né? E uma das coisas assim que é recorrente, né, assim, em vários autores, é essa forma, digamos assim, de um lado mais plástica que a gente tem com a memória, do tipo, digamos, o Brasil é muito pouco ressentido, fica remoendo as coisas, né? Assim, é mais plástico. Mas, por outro lado, a gente fica muito capturado, digamos, por um esquecimento, assim, passa batido. Né? Como, por exemplo, na anistia, né? Anistia ampla, geral e restrita. Né? Na nossa melhor ancestralidade, a gente viu muitos psicólogos trabalhando, né, no processo de anistia, né, acompanhando, né, apoiando os presos políticos, os seus familiares, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o pessoal aí pedindo anistia para a turma do 11 de janeiro, né? Quer dizer, não tem anistia não, né? E isso é importante para a nossa história dizer, né, que o perdão não é necessariamente esquecer o que aconteceu, né? Isso é para ser lembrado, assim como quando a gente vai, por exemplo, à Alemanha, né? Você mergulha na história dos campos de concentração, está presente nas praças, nos museus, né? Então, acho que é bem-vinda essa iniciativa do Conselho Federal de Psicologia de trazer essa memória avivada, né, dessas nossas tantas décadas de lutas, né? É preciso que não só a gente seja testemunho disso, né, mas também que a gente possa apontar para as novas gerações o que é que nos envergonha dessa história. Sim. Atualmente, nós temos, dentro das nossas eleições, uma reserva de vagas. Então, nós temos, falamos muito sobre a quantidade de homens e mulheres, né? Hoje nós temos reserva de vagas para as pessoas indígenas. Então, na verdade, as indígenas psicólogas fazem parte das nossas gestantes. Temos uma reserva de vaga para as pessoas negras e pessoas com deficiência, que também nos ajudam a pensar não é uma outra psicologia, mas essa psicologia que transborde, que pense em todas as modalidades e possibilidades de atendimento, que respeite toda a nossa sociedade e que construa cada vez mais um mundo justo e igualitário, né? Dentro desse sonho do possível. Pegando das recomendações, Siddhartha, para a gente encerrar, qual recomendação vocês têm para dar para nós, que estamos chegando agora, tanto lá na formação, quem vai acessar, vai ouvir o que vocês estão dizendo, como também para a psicóloga e psicólogo que está na atuação. O que é possível ser feito? O que você recomendaria, Marisa? Não sei se eu sou boa conselheira, não. Bom, eu acho que nós precisamos, né, para além da psicologia,
ter uma clareza muito grande dos fatos e acontecimentos que norteiam a nossa cultura. Uhum. Tá? Porque às vezes, isso influencia muito as nossas decisões na área profissional também. Nós não estamos alheios a isso, nós somos membros e fruto dessa cultura. O código de ética não é o único instrumento que deve nos nortear, isso que eu queria dizer, tá? Porque ele é claro, é objetivo para o exercício profissional, mas muita coisa do que nós falamos aqui é além do exercício profissional. Então, o respeito humano, a maneira de tratar as coisas que nós observamos, que acontecem na nossa cultura, e que não são problemas nem patológicos, mas são problemas sociais, né? Muito mais do que patológicos. Então, não é ter um código, não é ter uma maneira, um tratamento, um tipo de tratamento, sei lá, se até ia usar não devia nem usar essa palavra, mas é que tem gente que ainda pensa nisso, né? Então, assim, como que a psicologia pode contribuir para a mudança cultural no país? Não só para resolver os chamados problemas psicológicos. Ou corporativo, né? Ou corporativos. Porque se ficar só no corporativo, vamos fazer psicologia para o psicólogo, PT saudações, PT ponto mesmo, né? Para ninguém confundir. Então, nós temos que quebrar essa fronteira, né? Do exercício profissional como sendo só o regramento das técnicas utilizadas. Porque nós podemos fazer tudo muito direitinho, de acordo com o figurino, e não fazer nenhuma diferença para a transformação da nossa cultura, da nossa sociedade, do nosso país. A nossa profissão tem que ter uma consciência cidadã também, né? Claro. Bom. E você, Zaira, qual a recomendação? Acho que eu vou dizer uma coisa que está um pouquinho na contramão de algumas das ponderações, que também eu mesmo falei no que a gente, naquele momento, queria fazer um transbordar, né? Mas por quê? Porque a regra, a borda, estava muito apertada. A borda estava fazendo com que toda a posição do psicólogo, e principalmente da psicologia, ficasse muito reduzida. Então, era uma borda que qualquer movimento já ou está fazendo isso, apesar de ser psicólogo, não é? Ou está fazendo. Então, o transbordar era para trabalhar com a identidade do psicólogo, né? E que só vai se conseguir essa dimensão que o marido está dando claramente, que tem que precisar buscar um espaço na cultura, um espaço feito a arranhar, gastando a unha, gastando a mão, gastando o que for preciso, é muita mão de obra, muito trabalho, e é constante, mas que o psicólogo seja capaz de marcar uma identidade também. Onde ele estiver num trabalho, numa reunião, que ele for falar, ele sabe que está falando em nome de uma causa mais do que relevante, né? Não de uma coisa assim, essa cultura, então está melhor, porque agora tem psicólogo nas escolas, tem psicólogo não, que tu confunde com qualquer outro trabalho na vida. Então, em primeiro lugar, eu acho que fazer a borda da profissão e do profissional do modo que ele seja visto que ele é um psicólogo. Ponto final. Não é aquela briga que se faz, mas o médico que tem que assinar. Eu acho que eles trabalharam tanto com essa borda que chegaram a isso. Eu creio que, para também não se pensar que muita coisa é da psicologia, que muita coisa está explicado pela psicologia, tá? Eu acho que agora eu faço uma referência muito geral, assim, mas que era uma preocupação, por exemplo, de Freud com a psicanálise. Ele não queria que a psicanálise se tornasse tão banalizada que tudo podia ser entendido, explicado né? Então, tinha os comitês para aprofundar e cuidar da psicanálise. O conselho, eu acho que faz parte desse cuidado com a identidade.
Tanto é que termina um curso, alguém não sai fazendo o trabalho de psicólogo, ele tem que provar que ele fez um curso, ele tem que provar que ele tem um registro, ele tem que, não é? Então, acho que essa afirmação de uma identidade que não tem nada a ver, que ele fica segregado, que ele fica, mas que tem que ter uma norma também. Que esses trabalhos dentro da cultura, eu reconheço a necessidade daquele que vem falar da psicologia. E aí se abre o cargo, se abre o lugar, se abre o espaço, se valoriza. Porque a ideia assim, mais ampla também pode correr o risco de servir um pouco para fins escusos. Eu conheço algumas das realidades que é assim, uma escola tem um pouco mais de propaganda, se disser que tem um psicólogo no clube. E a gente vai estudar lá ali o que aquele psicólogo faz, o nome dele, lá naquele currículo da escola. Não pode ser. Tá? Que o psicólogo se debata para que o trabalho dele seja obra da psicologia mesmo. Uma excelente recomendação. Não sei se isso não é na contramão, eu disse que era em função do que eu tinha dito, de pôr mais amplo para dentro de uma classe, que nem ser uma classe fechada. E você, Carmen, qual a sua recomendação para a psicologia? Eu acho que eu já fiz algumas incidências aí, né? Mas eu acho que talvez a maior recomendação é que os psicólogos estejam à altura da reconstrução que o país precisa hoje. Eu acho que o nosso 7º plenário, ele emerge com essa consigna, né? O país estava vivendo essa redemocratização, né? Aquela reconstrução. E eu sou baby boomer, né? Assim, eu nasci logo depois da Segunda Guerra Mundial e a gente recebeu, digamos assim, mandato, né? Falando psicanaliticamente, que era um renovar, né? Um recomeço, né? E eu vejo que a gente está num momento de recomeço no Brasil, né? E eu gostaria de estar à altura disso que está sendo demandado para mim, né? Como psicóloga, como mulher, como cidadã. E eu acho que eu vejo com muita alegria, né? Que o Conselho Federal de Psicologia está se renovando para esse novo momento, né? E que vocês continuem com a antena virada para o que está nascendo sempre, né? Acho que trazer as novas gerações é fundamental, né? Eu acho que eu não sei em que medida os conselhos regionais, os plenários estão trazendo os estudantes para dentro das comissões, né? Não apenas um diálogo entre profissionais, né? Mas esse diálogo intergeracional hoje eu acho que é também uma estratégia diferente. Bom, Por que não ter estudantes no plenário? no plenário? Com aceito. Sim, acho que é uma boa pergunta, uma pergunta que está aberta. Por que não ter uma pergunta que pode ser levada, né? Como faremos isso? Como fazemos isso? Dá para fazer. Sim. Nós temos a Federação das Entidades de Psicologia e a CONEP, né? Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia, faz parte. E sim, como que nós podemos dar cada vez lugar de fala. É verdade, são ótimas recomendações também. Estão acontecendo os encontros também, aqueles encontros anuais de psicologia estão, né? Aqui no Conselho Federal? No Conselho Federal, mas conselhos regionais acho que promovem, alguns promovem. Sim, o Conselho Regional está direto, né, ali próximo da orientação, fiscalização e do diálogo com a categoria. O Conselho Federal é uma segunda instância, mas sim, nós temos, e temos até que agradecer de pensar que ainda não estamos livres da pandemia, mas já saímos daquela fase de isolamento, de urgência, podemos voltar a nos abraçar e podemos voltar aos encontros presenciais, né, no qual a categoria participa
areja os seus referenciais, olha para uma parte que não está sendo tão bem olhada e cuidada. Acho que cada vez mais a gente consegue fazer o que é o nosso dever, garantir para a sociedade que ela tenha um acesso a um serviço de psicologia que seja ético, que seja coerente, né, que seja sustentado teórico e cientificamente. Mas o que eu queria dizer, quero muito agradecer a presença de cada uma de vocês. Marisa, foi muito bom estar contigo, Zaira, foi muito bom estar contigo, Carmen também. Vocês trouxeram de uma forma muito generosa e sincera o que foi ser presidentas em cada seu momento, em cada etapa da história, da história e da memória da psicologia brasileira. Por isso que nos deixa tão feliz. Dizer que esse é o primeiro e sinto que abrimos de uma maneira honrada e no nível que a nossa psicologia merece, com inquietações, com abertura de frases sinceras, e é exatamente o que nós queremos. Nós queremos cada vez mais poder ouvir, saber, reconhecer a nossa história desses 50 anos, pensando que está sedimentado um caminho para mais 50 de uma profissão que de fato está engajada com a sua população. Muito obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos. Obrigada. Uma boa conversa. Abraços. Laço que a gente vai andar mesmo. Exatamente, como um laço que a gente faz. Obrigada, gente. E aí?